Fala pessoal, galera, para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conferir o Omnitrix do Ben 10.000 aqui no Assemble. Bem, nesses últimos dias eu continuei atrás do maldito gigante, coisa que não aconteceu, infelizmente ele não veio e chegou um momento que eu simplesmente desisti, então vamos fazer esse vídeo sem ele mesmo. Caso no futuro eu venha a obter ele, eu trago em um vídeo separado. Bem, vamos testar tudo do Omnitrix do Ben 10.000, vamos ver se vale ou não a pena. Bem, começando aqui, vou explicar rapidamente como você consegue obter o Omnitrix do Ben 10.000, que é bem simples. Basicamente você vai precisar pegar algumas perks específicas para liberar acesso ao Omnitrix do Ben 10.000, que se baseia também em você pegar uma outra perk. Bem, para você conseguir pegar o Omnitrix do Ben 10.000, você vai precisar das seguintes perks desbloqueadas. Manual Transformation do número 1 ao 5, então você vai ter que ter basicamente ao máximo. Você também vai ter que ter Omnitrix Bond do 1 ao 5, basicamente do máximo, e você também vai precisar da perk Omnitrix Temper, que é basicamente que permite você utilizar códigos. Tendo essas três perks, você vai conseguir ter acesso ao Ben 10.000. Quando você tiver essas perks e você subir de nível novamente, tem a chance de vir uma perk chamada Progressed Omnitrix, que é basicamente a perk do Ben 10.000. A própria descrição da perk já é autoexplicativa, mas eu vou falar basicamente o que ela te concede. Basicamente você vai ter uma bateria melhorada, recarga vai ser melhorada também, os seus aliens vão ser melhorados, eles vão ser mais fortes do que o padrão do Omnitrix protótipo, e além disso você vai ter acesso a perks exclusivas, que é o que eu vou comentar agora. Tendo pego a perk do Progresso de Omnitrix, quando você subir de nível novamente, pode vir algumas perks novas para vocês, que no caso serão estas perks que eu vou comentar agora. Começando pela perk Nanites, basicamente ela tem duas evoluções, Nanites 1 e a Nanites 2. Basicamente você ativa quando está com HP baixo, evitando que você morra, e ativando basicamente uma regeneração de HP e uma defesa aumentada por alguns segundos. A segunda perk é a Mastered Control. Basicamente você não precisa mais ativar o Omnitrix para se transformar, então basicamente se eu apertar aqui V, vocês podem ver que o meu Omnitrix nem foi ativado, mas eu já consigo me transformar em um alien facilmente. Além disso, essa perk também tem uma segunda passiva que basicamente permite que você se transforme mesmo estando stunado. Muito bom isso. E a última perk que você tem acesso é a Life Form Lock. Basicamente ela vai evitar que você tenha perca de bateria caso você fique transformado até 2 minutos. Então vamos supor que você virou 4 braços e tá beirando os 2 minutos. Você não vai ter perdido nada de bateria. Então você consegue meio que ter uma bateria infinita. Se você se transformar antes dos 2 minutos, você vai estar ainda com a sua bateria completa. Essas perks são muito interessantes, obviamente te dá muita vantagem, além obviamente das próprias passivas que a perk do Progresso de Omnitrix já te concede. Mas bem, agora que a gente já conferiu como obter o Omnitrix, vamos agora conferir os aliens que são melhorados e alguns têm visuais exclusivos, obviamente do Ben 10.000. Bem, vamos começar aqui com um clássico que a gente já até viu, que é o 4 braços. Não tem jeito, obviamente ele teria uma versão do Ben 10.000 e olha só que legal. Mas bem, bora conferir agora como é que funciona o 4 braços. Ele tem aqui 4 habilidades, mas muitas dessas habilidades tem variações, então a gente vai ter que testar. Mas bem, começando aqui, o 4 braços é um alien bem balanceado em status, então ele vai ter um dano relevante ao mesmo tempo que vai ter uma boa resistência. Vamos testar aqui seu M1 Damage. Ok, um M1 Damage padrãozinho, não é muito alto, mas ele compensa nas skills. Vamos conferir, obviamente, as skills agora, começando pelo Grab. Basicamente, a gente tem algumas opções. Se eu apertar basicamente a seta para frente, ele vai dar um Sonic Clap. Tem basicamente essas variações de skills padrões no Grab, mas obviamente elas são mais fracas. Mas você pode utilizar com o pretexto de fazer um combo. Vamos aqui testar novamente o Grab, dessa vez apertando a seta para esquerda, ele vai dar um Strike. Obviamente pode utilizar para fazer combo, então é interessante. O dano não é alto comparado às skills padrões, mas é bem legal. Bem, bora conferir agora a seta para baixo, que é o que eu acho mais legal, porque basicamente a gente quebra o inimigo que nem o Bane quebra o Batman, é muito legal. É obviamente uma skill nova e dá muito mais dano porque é uma skill nova. Mas cara, muito maneira essa variação, curto pra caramba. Bem, bora conferir agora a última variação do Grab, que é basicamente a do espaço, que você vai arremessar o inimigo. A gente já esperava isso. Não dá muito dano, mas você pode utilizar às vezes para finalizar um inimigo bonito. Partindo agora para o último detalhe do Grab, que se você utilizar em uma estrutura, você simplesmente consegue arremessar
partes do mapa nos inimigos, beleza? E dá até dano se você rodopiar perto. E dá um dano bem legal, como vocês puderam ver. É até mais interessante do que você arremessar um inimigo. Bem, agora vamos para a próxima habilidade do 4 braços, que é a Slam. Essa habilidade tem duas variações, basicamente se você apertar uma vez e se você segurar a habilidade. Bem, bora começar com a primeira variação do Slam, só apertando o botão. Basicamente ele dá um pulão e bate no inimigo, você pode utilizar para combar. É bem interessante, basicamente garante um combo. Agora vamos partir para essa segunda variação, que é segurando o Slam. Basicamente ele dá uma voadora com os 2 pés no inimigo. E dá um dano bem interessante, viu? O Slam é uma boa habilidade, eu prefiro a primeira variação, mas você pode utilizar a segunda para às vezes se locomover ou pegar um inimigo que tá correndo. Agora partindo para a terceira skill, a gente tem o Sonic Clap. Essa skill não tem variação, basicamente é só você apertar o Sonic Clap que ele bate as palmas e dá um dano bem legal e também destrói o mapa. Bem, partindo agora para a última habilidade do 4 braços, a gente tem o Strike. Basicamente ele dá um murrão no inimigo, depois pula. Basicamente o Extender garantido, você pode utilizar, é muito bom e dá um dano bem legal. E partindo agora para o último detalhe do 4 braços, é que se você segurar o espaço, você tem um super pulo, então conforme você segure mais, ele vai ter um salto maior. E você também consegue utilizar o Sonic Clap no ar para se impulsionar. Bem legal isso. Mas bem, em geral esse daqui é o 4 braços, um ótimo alien, um dos meus preferidos para combar. É muito legal de você jogar com ele, os combos são bem divertidos de fazer. Bem, vamos agora pro próximo alien que também tem uma mudança na sua aparência, que é o Diamante. Temos ele aqui na sua versão do Ben 10.000, muito legal, o cara ganha simplesmente um boot e um traje brabo da Nike. O cara fica zoeira pura. Bem, resumindo aqui pra vocês, o Diamante é um alien tanque, então ele não é um alien que vai dar um dano absurdo, ele é um alien que vai tancar um dano absurdo, basicamente. A única fraqueza do Diamante são ataques sonoros, então basicamente o inimigo natural dele seria o Blitzwolfer, mas pelo jeito, se você tiver um Diamante upado, você não vai ter tanto problema assim lutando contra um Blitzwolfer, beleza? Bem, começando aqui com o básico do Diamante, se você apertar G, ele tem basicamente a aba de habilidades especiais, então basicamente você vai ter toda uma roda de construtos que você pode escolher qual você quer fazer, isso aqui é muito legal. Começando aqui pelo Shard, se eu selecionar e apertar agora a habilidade Diamond Construct, ele vai fazer o construto que eu selecionei. O Diamante é um alien bem lento, ele não corre, então basicamente ele é o alien tanquezeira mesmo, ele vai ficar na linha de frente. Vou até lutar contra o robô, que é um inimigo que dá muito dano para vocês verem o quanto o Diamante resiste. Começando agora pelo Shard, vocês podem ver que é ok, dá um leve daninho. Sinceramente o Diamante ele não dá muito dano, ele só resiste bastante, ó. Vocês podem ver que eu tomei o golpe mais poderoso do robô e fiquei de boa. Vocês podem ver que eu perdi pouquíssimo HP e já tô regenerando. Mas se vocês notarem aqui no Diamante, vocês podem ver que a pele dele ficou meio riscada. O porquê disso? Basicamente o Diamante ele tem uma passiva em que ele vai se rachando. Então basicamente conforme você vai tomando um dano crítico, o Diamante acaba rachando e com isso, se ele basicamente se rachar totalmente, ele vai tomar um dano aumentado e vai perder basicamente a ultra resistência dele. Obviamente se o seu Diamante estiver upado, não vai ser tanto problema isso, mas em si o Diamante é ok, ele não dá tanto dano, então você não vai focar obviamente dar um dano hiper alto com ele, basicamente você vai utilizar para ter lutas extensas, porque ele tanca bastante dano. Bora conferir agora o próximo construto do Diamante, dessa vez vamos ver agora o escudo, e vamos ver se ele realmente funciona como um escudo, e olha só que legal, ele refletiu o ataque do robô, muito legal isso. Bem na hora de ver que o Diamante ele é um alien que ele tem bastante mecânicas únicas dele, os construtos são diferenciados. Obviamente o construto ele tem uma vida e conforme você upa o Diamante você pode aumentar a vida dos seus construtos. Partindo agora pro próximo a gente tem os espinhos, obviamente ele vai ser um construto que vai dar bastante dano. E eu fiquei mais do que 2 minutos transformado, vacilo, mas bacana pra caramba esses espinhos. É basicamente o construto que você vai utilizar para dar dano com o Diamante, por mais que eu acho mais interessante você utilizar os outros para se defender. Bem, agora vamos para o construto de parede para a gente ver como ele funciona. Vamos aqui atacar o robô para a gente poder testar a nossa parede. Vamos fazer aqui ela. E ok, ela tancou o ataque do robô para a gente. Funciona quase como um escudo, só que um pouco mais alto. Eu acho que o escudo seria para a gente conter ali talvez disparos, né? Bora testar agora o próximo construto, que é o da mão. Obviamente ele vai ter uma função diferente. Utilizando aqui no robô, deixa eu ver. Ó, vocês podem ver que basicamente ele pega
o robô com a mão fechando, aí agora ele abre a mão. Fica um pouquinho ali preso, então você pode utilizar às vezes para prender o inimigo. E obviamente o robô ele vai atacar o construto depois, né? Partindo agora pro construto do pilar, esse daqui eu não entendi muito bem a função dele, acho que talvez seria pra gente subir, mas meio que a gente não consegue colocar embaixo da gente o pilar, pra gente ficar no alto, então tá aí, né? Você pode fazer um pilar às vezes, pode ter uma função, mas eu não achei tão interessante assim. E o último é a rampa, que obviamente é uma rampa, então você pode utilizar às vezes para ajudar um bala de canhão a talvez pular no inimigo ou algo do tipo, mas tá aí, ó. Você pode utilizar às vezes para subir essa rampa, né? Não precisa realmente utilizar para outro alien, né? Você pode utilizar simplesmente para escalar algum lugar. Mas bem, bora agora conferir as outras habilidades do diamante, começando com a primeira, que é o Diamond Blast, que tem duas variações. A primeira básica, um ataquezinho padrão, não dá muito dano, nenhuma habilidade do diamante dá muito dano realmente. É só para você dar um daninho ali e tancar. Basicamente o diamante é para luta extensa. Agora vamos para a segunda variação do Diamond Blast, que é segurando o botão, que basicamente você vai surfar no ataque até o inimigo. Vocês podem ver que eu vim surfando no Diamond Blast. Agora a terceira habilidade são os Crystal Shards, que o nome já é autoexplicativo. Não dá muito dano, obviamente. Bem, partindo agora para a última habilidade do diamante, a gente tem o Diamond Morph. Basicamente, ativando, os nossos braços vão ficar basicamente na forma de espada. Então, você vai dar um dano maior no M1. Então, você pode usar para atacar o inimigo. E também, se você defender, a sua defesa base vai ser melhorada. É bem legal isso. Muita gente às vezes nem nota. Pensa que a habilidade não funciona, mas é muito legal. Partindo agora para o próximo alien, a gente tem ele, XLR8. Obviamente ele tem essa versão do Ben 10.000, muito legal. Se a gente apertar G, ele ativa a sua máscara e tem mudança se você tá com a máscara ou não ativa. Explicando aqui o básico do XL8, ele é um alien rápido, ele não dá muito dano. Você vai utilizar, obviamente, para locomoção, mas ele é um alien também que funciona. Você pode utilizar para luta, mas ele não é tão absurdo contra outros aliens que a gente vai ver aqui. Começando aqui com o básico, se você apertar duas vezes o W com o XR8, ele corre, obviamente, ele corre mais rápido que os outros aliens. Se você tiver com a máscara ativa, tem diferenças, dependendo das perks, se você pega a máscara, concede mais velocidade, então sem a máscara ele corre mais lento. Ó, ativei a máscara, acho que deu pra notar a mudança de velocidade. Não é tanta, porque meu XR8 não é muito upado, mas eu acho que deu pra ver. Um detalhe também é que a máscara tem a função de fazer com que você consiga andar nas paredes. Então, eu consigo basicamente andar nas paredes correndo com o XR8. Vocês podem ver aqui. E outro detalhe é que a máscara basicamente faz com que você consiga utilizar as habilidades do XR8 com facilidade. Então, se eu ativar a máscara e começar a girar com o XR8, apertando WASD, eu consigo fazer um tornado com o XR8 muito mais rápido do que sem a máscara. Como vocês podem ver aqui, ó, bem rapidão eu fiz um tornado. Isso aqui é bem legal, muita gente às vezes nem sabe que o XR8 ele faz um tornado girando, mas tá aí. Um detalhe é que esse tornado tem passivas, então se você fizer esse tornado em volta de um local que tá pegando fogo, o tornado vira um tornado de fogo. Muita gente às vezes não vê isso, mas é bem legal. Tem apenas 3 habilidades, mas tem variações, então a gente vai conferir agora. A primeira habilidade, Ramp Up, basicamente é só para você correr rápido com o XR8. Então se você apertar, você vai correr rápido. Não parece ser tão rápido, então muita gente diz que o XR8 é lento por isso. Mas se você apertar a terceira habilidade, que é Accelerate, ele basicamente turbina essa velocidade de corrida dele. Basicamente as habilidades são feitas para ser usadas de forma combinada. Então você vai utilizando Accelerate, que ele vai correr mais rápido, ao mesmo tempo que você pode bater em um inimigo em alta velocidade. Ó, vocês podem ver que eu acertei o robô e até matei ele, né? Mas vocês entenderam, né? Bem, partindo agora para a segunda habilidade do XR8, a gente tem o Kick Barrage. O nome já é bem autoexplicativo, você vai fazer uma barragem de chutes. É uma habilidade bem ruim, sendo sincero, não dá nem stun no inimigo, dá um dano bem medíocre e, como eu disse, não dá stun, então basicamente o inimigo ele consegue te acertar em meio ao seu ataque. É bem ruim. Um detalhe interessante, se você utilizar o Kick Barrage e apertar o Accelerate, a habilidade é melhorada, então basicamente você tem que utilizar o Kick Barrage e depois o Accelerate, senão nem presta a skill. E a última habilidade, obviamente, é o Accelerate, né? Que você dá um dash aqui. Não
tem, obviamente, um efeito de ataque, mas se você utilizar o Accelerate, você tem meio que um Auto-Dodge, é uma perk que você pega. Então, dependendo se você estiver utilizando alguma habilidade que utilize o Accelerate, você vai ter ali um Auto-Dodge. Mas bem, a gente já conferiu aqui o básico do XLR8 e também as habilidades, também as melhorias que tem com o Accelerate. Agora a gente vai para a combinação mais interessante do XLR8, que é basicamente a combinação das 3 habilidades. Se eu utilizar o Ramp Up, eu vou correr rápido, aí o que eu vou fazer agora é bem simples. Eu vou basicamente apertar agora o Kick Barrage e depois o Accelerate. A gente vai fazer basicamente essas 3 habilidades em sequência, que o XL8 vai basicamente dar um chutão no inimigo e acertar um Black Flash. Sim, existe isso. Vou aqui tentar fazer para mostrar para vocês, é um pouquinho complicada, mas eu acho que dá para a gente conseguir fazer aqui. Acertei, como vocês podem ver, é só você apertar essa sequência. Você aperta o Ramp Up, Kick Barrage e o Accelerate. Ou você simplesmente aperta o Ramp Up, o Accelerate e por último o Kick Barrage. Eu acho que é mais fácil de você apertar por último o Kick Barrage. Então a gente vai tentar novamente. Realmente aqui acertamos o Black Flash. É basicamente a habilidade mais poderosa do XLR8. E você pode utilizar ali em sequência, obviamente com base no cooldown do Ramp Up. Partindo agora para o próximo alien, a gente vai conferir o Besta, que tem a sua versão do Ben 10.000. Olha que legal, fica bem insano o Besta nesse visual. Bem, explicando aqui o básico do Besta, ele tem uma visão diferenciada, basicamente a tela fica toda escura, tendo ali basicamente destaque nos inimigos. Então a gente consegue ver aqui os inimigos de forma bem visível. Um detalhe, se você digitar um nome de um player no chat, vou por exemplo colocar o meu nick aqui, que seria Macarara, você consegue basicamente farejar o player. E um detalhe também interessante, o que você disser no chat não será compreensível para os jogadores que não estão transformados no besta. Então se você estiver falando com um amigo enquanto você está na forma de besta, ele não vai entender o que você fala. Basicamente ele só vai ver como se você estivesse falando rugidos. Isso aqui é bem legal. Mas bem, bora conferir agora o besta em geral. O M1 dele é um M1 ok, tipo dá mais dano, mas também não é um M1 incrível pela velocidade que ele bate. Então não recomendo você focar tanto no M1 do besta. Partindo agora para o principal dele, que é as suas habilidades, começando pela White Claw. Basicamente você vai dar um ataquezão com a garra. É um ataque complicado de você acertar, é mais para você utilizar em um combo. Ele é uma habilidade bem ok. Aí acertei, deu um dano. As skills do besta dão um dano bem interessante, ó, se eu utilizar ali, ó, podem ver, um dano bem bacana. Essa skill tem uma variação, se você segurar ela, basicamente o besta tem isso. Então se a gente segurar o Wide Claw, ele vai agora atacar com as 2 garras e vai dar um dano maior. E também o Wide Claw aplica Bleed, beleza? Partindo agora para a segunda habilidade, a gente tem o Monster Shred. Vamos aqui conferir. Basicamente você vai virar o Sonic. É bem interessante, dá um dano bem legal. Segurando a habilidade, você tem uma variação, assim como o Wide Claw. Então se eu segurar a habilidade, o besta ele vai, pega, agarra o inimigo, começa a morder e balançar. É ok, eu prefiro a primeira versão, mas você pode utilizar às vezes, se você quiser. E a última habilidade do besta se chama Instinto. Basicamente você vai ter um Auto-Dodge. Se o inimigo te atacar, você vai desviar. Aqui eu não sei porque não foi, mas geralmente se o inimigo te ataca, você dá um mortal para trás e desvia. Partindo agora para o próximo área, a gente tem o Insectoide. Sim, ele tem uma versão do Ben 10.000 que é muito maneira. Como vocês podem ver, esse daqui é o Insectoide, é bem legal, ele muda comparado à versão base, fica muito massa. O Insectoide, obviamente, ele voa, você apertando 2 vezes o espaço. Eu não tô conseguindo voar porque tá chovendo, sim. Enquanto chove, você não consegue voar com o Insectoide, então, infelizmente, a gente não vai conseguir voar. Obviamente, o Insectoide, ele é o melhor alien voador que a gente tem no game atualmente. Bem, como vocês podem ver, surgiu uma nova barra quando a gente se transforma no Insectoide. Basicamente essa barra é referente à habilidade do Stink Shot dele, que é basicamente o cuspe do Insectoide. Bem, partindo aqui para as habilidades do Insectoide, a primeira é a Companion Grab. Basicamente ele dá um dash no inimigo e ataca ele, dá um dano bem legal, tá? Bem, essa habilidade obviamente tem uma variação, que basicamente consiste em quando você tá voando e você utiliza ela, você carrega um companheiro, assim como o nome já da skill sugere. Bem, partindo agora para a segunda habilidade do Insectoide, a gente tem o Stink Shot. O nome já é bem explicativo, basicamente é o cuspe do Insectoide que dá um dano absurdo, olha isso.
A gente destruiu os thugs. Não deu nem pra gente testar a última skill de tão poderosa que é essa. Eu gosto pra caramba do Insectoid, ela destrói o robô facilmente. A última habilidade do Insectoid é a Gas Bomb, que basicamente dá um peidão. É isso, você peida no inimigo. Não dá um dano muito alto não, realmente o foco do Insectoid é você flodar o Stink Shot. Partindo pro próximo alien, a gente tem um clássico que é o Chama. Obviamente ele teria essa versão do Ben 10.000 que é muito icônica, basicamente com os dois vulcões aqui no ombro. Olha só que legal. Como vocês podem ver, o Chama também tem uma barra diferente, assim como o Insectoid ele tem a sua passiva. Basicamente essa barra é a barra de calor, o Chama ele consegue absorver fogo e com isso ele vai aumentando essa barra de calor dele, que vai dando skills novas para ele. Começando com a primeira habilidade, a gente tem o Fire Leap, a gente basicamente vai dar um salto bem interessante. Não é útil no combate, você pode utilizar às vezes para subir em algum lugar, né? Vou pular aqui o muro, ó, utilizei o Fire Leap. Em geral é bem ruinzinho. Ainda não entendi muito a utilidade dessa habilidade. Mas essa habilidade tem uma variação no ar. Se você utilizar o Fire Leap no ar, ele começa a fazer um tornadinho assim, sair voando. É bem legal. Bem, a sua segunda habilidade é o Thermal Release. Essa habilidade basicamente é conectada com a barra de calor do Chama, então você não vai conseguir utilizar sem ter barra de calor, beleza? A próxima habilidade é a Flame Combat. Basicamente você vai dar um murrão com o Chama e com isso você vai gerar fogo. Então se você utilizar numa construção, ela vai quebrar e pegar fogo, e você pode utilizar a Absorption para absorver esse calor. Essa habilidade tem uma variação no ar, tá? Então se você utilizar no ar, ele basicamente vai dar um chutão em vez de um soco. Então é diferenciado para você combar. Em geral, o Flame Combat do Chama não dá muito dano, mas ele gera calor conforme você utiliza. Então você vai utilizar para carregar o seu Thermal Release. E bem, partindo agora para a última habilidade do Chama, a gente tem um Pyro Slash. Basicamente ele vai fazer uma lâmina de fogo com a mão, vai dar um dash e fazer um corte. Não é muito poderoso, é basicamente um combo finisher, tá? Você não vai utilizar muito essa habilidade, eu mesmo quase nem uso. Mas agora vamos realmente pro principal, que é o Thermal Release, que é onde o Chama fica bom. Vou aqui quebrar as estruturas para gerar calor. Vou apertar agora Absorption, vai carregar nossa barra de calor. Carregou até que bastante. Vou utilizar o Thermal Release para mostrar para vocês. Basicamente, se você apertar o Thermal Release, ele vai lançar uma bola de fogo. Então eu posso ficar basicamente flodando bola de fogo, que é o que eu recomendo você fazer, que dá muito dano, tá? Olha isso. É bem interessante. Você também pode segurar para lançar uma bola de fogo maior. Não acho muito interessante, acho melhor você só flodar várias mesmo, mas tá aí, você pode utilizar para fazer uma bola de fogo maior, né? No caso, eu até excedi a minha barra de calor, né? Um detalhe interessante, se você tiver com essa barra de calor no máximo, o Flame Combat e o Pyro Slash são melhorados, como vocês podem ver, tá? Mas bem, aqui vou segurar o Thermal Release para mostrar para vocês, ó. Você carrega uma bola de fogo maior, conforme você segura mais, a bola de fogo vai ser maior na explosão. Bem interessante. Mas agora vamos realmente para o principal, que são as habilidades únicas que o Chama recebe com a sua barra de calor no máximo. Ok, carreguei a minha barra de calor no máximo. Vamos agora para a primeira habilidade, que é a melhor, realmente não tem jeito, vai ser a melhor skill do Chama. Segurando o Thermal Release, o Chama vai simplesmente fazer o Fuga do Sukuna, a Flame Arrow. Então eu vou segurar aqui para demonstrar para vocês. Vou segurar no máximo a barra de calor. E como vocês podem ver, o Chama começa a fazer o Fuga do Sukuna. Olha só que legal. E o robô é um corno que fica me atrapalhando, né? Tampou toda a visão da skill, mas agora acertamos ele. Ele foi lançado para a casa da peste. É a habilidade que dá mais dano do Chama. O Chama também tem uma outra habilidade com a barra de calor no máximo, que é a Supernova. Eu não acho tão interessante ela, mas... Bem, para você poder utilizar o Supernova é bem simples. É só você carregar sua barra de calor no máximo e usar o Fire Leap. É uma habilidade que tem um range ok e não dá muito dano. Então você pode utilizar isso se você quiser, mas em geral eu recomendo você utilizar a Flame Arrow mesmo, que eu acho muito mais interessante do que a Supernova. E agora vamos para o último alien que tem um visual exclusivo do Ben 10.000, que é o Bala de Canhão. Obviamente ele teria o seu visual aqui, basicamente com a calça dele. Esse aqui é o Bala de Canhão. Obviamente o meu Bala de Canhão ele tem esse visual diferente por causa da variação dele, mas vocês ignoram. Basicamente o Bala de Canhão é um alien simples também, ele é um alien bem lento. Ele tem aqui um M1 também extremamente lento, não recomendo você utilizar ele na forma base. Basicamente o Bala de Canhão na base não é muito interessante. Ele tem ali as suas habilidades, basicamente se você utilizar o Cannon Shot na base ele dá uma barrigada no inimigo. Não é muito poderoso, mas você pode utilizar se você quiser.
Realmente onde o bala de canhão brilha é na sua forma de bala de canhão, que é apertando B. Realmente onde o bala de canhão brilha é em acertar os inimigos enquanto você tá correndo com bala de canhão. Então a gente vem, acerta o inimigo, ele toma ali ragdoll ao mesmo tempo que vai tomando dano. Realmente aqui é onde ele vai brilhar. Partindo aqui para as habilidades do bala de canhão na sua forma de bala de canhão, a gente tem o Cannon Slam, que basicamente ele dá uma batidão no chão. É ok, não dá muito dano, mas você pode utilizar. E tem o Cannon Shot, que basicamente impulsiona o bala de canhão. Não é uma habilidade que você vai utilizar muito. Em geral, você só vai correr com bala de canhão mesmo, que é melhor. Só você ficar realmente fazendo isso. Que é show. Bem, agora que a gente já conferiu todos os aliens que tem o visual exclusivo do Ben 10.000, vamos agora conferir o resto dos aliens em geral pra gente ver como eles funcionam. Começando aqui pelo Dito, meu alien preferido. Ele está aqui no seu visual Zé Gotinha. O Dito ele é um alien simples, mas ele cumpre a função dele, obviamente, de se clonar. O meu Dito tá level 51, não é muito por enquanto, mas eu pretendo colocar ele no nível máximo. Bem, partindo para a primeira habilidade do Dito, obviamente é se clonar. Então você pode basicamente fazer clones. Conforme você up o nível do Dito, você vai conseguindo fazer mais e mais clones. O meu Dito tá level 51, eu consigo fazer 9 clones se eu não me engano. Então eu consigo fazer uma grande quantidade de clones, como vocês puderam ver. Se você apertar G, você tem as suas funções com o clone. Você pode colocar para eles te seguirem, para eles te defenderem, para eles ficarem parados. É interessante essas funções com base nas outras habilidades do Dito, porque, por exemplo, eu posso trocar de local com um clone. Então eu posso deixar um clone parado em um local específico e depois trocar com ele. A segunda habilidade do Dito é a Clone Throw. Basicamente você vai arremessar um clone no inimigo. Bem legal. Não dá um dano incrível, mas é ok, é o clone, né? A função dele basicamente é ser ali um alien que se clona, não é ser poderoso. Bem, o Clone Throw ele tem uma variante no ar, é um pouco complicada de se lançar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, vocês podem ver, basicamente ele pega o clone e arremessa no chão. Não é muito útil. Em geral, o que você vai fazer com o clone é colocar ele no modo defensivo e atacar um inimigo e deixar os clones irem pra cima dele, basicamente, ó. Arremessei ele no Tetramend, agora vai legião de clones, basicamente quebrar ele na porrada. Pega ele é Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Jack, você é Jack. E o Tetramend foi brutalmente espancado pela gangue dos clones. Partindo pro próximo alien, a gente tem o Glutão. O Glutão ele era um alien basicamente meta no game, mas simplesmente tiraram a habilidade dele de comer o robô, que era basicamente hit kill, então o Glutão virou basicamente um alien bem meh. Mas vamos conferir ele aqui. Meu Glutão tá nível 50. Basicamente a habilidade principal do Glutão é comer. Então você vai comendo e enchendo a sua barra de comida para depois cuspir. Você utiliza a Tongue Control para você poder comer. Então você consegue comer um mapa basicamente. Vocês podem ver aqui, comi, encheu a barra dele de fome. Aí eu posso vir e utilizar o Energy Vomit. É basicamente como se fosse tipo chama, que você vai absorvendo calor, mas na verdade você vai comendo o mapa e depois vai cuspindo. Conforme você upa o Glutão, você consegue fazer o cuspe dele ser mais rápido e tal. Bem, depois que você encheu um pouco a sua barra de vômito e você segurar o Energy Vomit, ele vai carregar até ficar, obviamente, no tamanho que a sua barra conseguir suportar. E bem, temos agora a terceira habilidade do Glutão, que é uma habilidade que muita gente às vezes nem sabe como funciona, mas basicamente essa habilidade consiste em você comer projéteis. Então vamos supor que o robô lançasse aquela bola de energia em mim. Eu conseguiria comer utilizando o Quick Bite. Bem, deixa eu tentar demonstrar para vocês a habilidade. Deixa eu ver se o bandido atira aqui em mim. Ó, como vocês podem ver, comi o disparo e venho e posso lançar nele de novo. Partindo para o próximo área, a gente tem o Cuspidor, o maior farmador de aura desse game e também um dos melhores aliens, por incrível que pareça. Bem legal aqui o Cuspidor. Bem, o Cuspidor tem uma barra, que obviamente é do cuspe dele. Eu acho que eu nem precisava falar isso, mas... Bem, vamos começar com a primeira habilidade do Cuspidor, Spit. O nome já é bem autoexplicativo, você vai basicamente cuspir no inimigo. Não dá um dano incrível, é mais para você aplicar o efeito do Cuspidor, que basicamente deixa o inimigo gosmento, então com isso ele fica ali com alguns debuffs, né? Em si, você vai utilizar para lançar o inimigo longe ou para fazer reação elemental com o chocante, que é algo que eu vou comentar em um futuro vídeo das reações elementais, que muita gente às vezes nem sabe que existe. Bem, a segunda habilidade do Cuspidor é a Inflate, basicamente ele vai se inflar, é um counter essa habilidade, então se eu utilizar o Inflate e for atacado... deixa eu ver se o robô me ataca, agora o robô não quer me atacar, incrível. Bem, deixa eu ver se o robô ataca, aí o robô atacou, como vocês podem ver,
basicamente efetuou ali um counter nele. E a última habilidade, Speed Bomb, que é a melhor. Basicamente você vai dar um cuspão, que vai dar um dano bem legal no inimigo. É basicamente a habilidade que você vai utilizar para dar dano. Speed Bomb é bem legal, essa habilidade é bem poderosa. Um detalhe, o cuspidor dá bastante dano no M1, tá? É algo que muita gente não nota, mas ele é interessante para você utilizar no M1, porque ele dá um dano bem legal. Partindo para o próximo alien, a gente tem ele, Fantasmático. Sendo sincero, eu não sou muito fã do Fantasmático. Ele é um alien interessante, acho que para PVP, mas para PVE, que é normalmente o que acaba me encantando mais no jogo, e ele não é tão interessante. Obviamente o Fantasmático voa, você apertando 2 vezes o espaço, é um voo bem lento, mas você vai utilizar junto com a intangibilidade. Essa barra é basicamente a barra de intangibilidade do Fantasmático, então você não consegue ficar intangível infinitamente. Então eu posso utilizar a intangibilidade e atravessar basicamente as paredes, né? E obviamente ficar intangível, então obviamente eu consigo atravessar os inimigos sem ser acertado. Bem, a primeira habilidade do Fantasmático é a possessão, o nome já é bem autoexplicativa, você consegue possuir os inimigos. Tem como o inimigo basicamente ir contra a sua possessão, tem perks que melhoram isso, e você também consegue melhorar o controle da possessão upando o Fantasmático. Ok, como vocês podem ver, consegui possuir aqui o robô, então basicamente é isso, você fica ali possuindo o inimigo. Dependendo se você possui um player que está transformado, você consegue utilizar até as habilidades do alien. Então é bem interessante. Se você possui um cara que está utilizando o gigante, você vai conseguir utilizar o gigante. Isso daqui é bem legal. A última habilidade dele é o Scare. Basicamente ele lança aqui os tentáculos e assusta o inimigo, deixa ele stunado. Então, como eu disse, é muito um alien de PVP. Bem, agora vamos partir para o próximo alien, que é o Blitzwolfer, um dos melhores aliens do game, com maior dano bruto. Eu acho que o Blitzwolfer aí recusa apresentações, é um alien absurdo, bem legal ele, a minha variante é branca. Eu queria muito ter pego a variante dele preta, que é muito maneira, mas tá aí. Meu Blitzwolfer tá bem upado, ele já tá no nível máximo dele. Se eu não me engano, o Blitzwolfer, você só vai ter que upar ele até o nível 45 para ter todas as perks. Mas ele tem poucas habilidades, mas é bem interessante. Essa barra que a gente ganha com o Blitzwolfer é referente ao Sonic Roll dele, né? O rugido sônico dele. Que, sinceramente, você não vai utilizar muito. Você vai utilizar M1 com o Blitzwolfer e as outras habilidades, porque é um dano absurdo. Então você vem aqui, M1, aí você já lança o Frenzy, que é basicamente como se fosse o Strike do 4 braços, só que a versão do Blitzwolfer. E depois tem o Slice, que basicamente ele dá um cortezão pra cima, que dá um dano absurdo, que você pode segurar, tá? Se você segurar vai dar um dano maior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tem um robô atrapalhar. Como vocês podem ver, ele faz um cortezão mais bolado. Em si, não tem variações além disso. O Sonic Wall, basicamente, se você segurar o C, ele vai dar o grito sônico dele. Não dá muito dano, tá? Mas aplica bleed, então você vai utilizar para dar bleed no inimigo e também stunar ele. E também causar uma destruição no mapa, você consegue varrer um prédio com esse rugido sônico facilmente. Partindo para o próximo alien, a gente tem o Aquático. O Aquático também é um alien interessante aqui no game. A minha variante é horrível, o bicho fica verde escuro, péssima essa variante, mas tá aí o meu Aquático. Ele tem bastante habilidade, não upei muito ele porque eu não gosto do Aquático em geral, não é nem porque ele é ruim no game, é que eu não gosto do Aquático, mas você pode utilizar que ele é muito bom. O Aquático, obviamente, ele tem a sua versão aquática, que eu não vou conseguir utilizar aqui porque não está com água. Tem basicamente um evento no game que inunda o mapa e você consegue utilizar o Aquático, basicamente no potencial máximo dele. Um detalhe, se estiver chovendo, o Aquático ele também é buffado. Basicamente qualquer evento que envolva água, o Aquático tem buff nas suas status, beleza? Mas bem, bora conferir as habilidades do Aquático, que tem bastante aliás. Começando com a primeira, basicamente ele dá uma rabada no inimigo. Você pode utilizar como um extender, dá um dano bem interessante, tá? A segunda habilidade, Bioluminescence, basicamente você cega o inimigo e basicamente ataca ele. Funciona mais em player, acho que eu não vou conseguir utilizar aqui nos thugs, mas é muito bom, o Aquático é um alien interessante para PVP, tá? Bem, partindo para a terceira habilidade do Aquático, é basicamente um counter, deixa eu ver se vai funcionar aqui nos thugs. Aqui, ó, vocês podem ver, funcionou, ele dá um tapão no thug, dá bastante dano. E a última habilidade é a Bite, que é basicamente uma mordida, você agarra o inimigo até, dá um dano ok. Tipo, o Aquático não parece dar tanto dano assim, mas para PVP ele é um alien bem interessante, tá? Partindo agora para o próximo alien, a gente tem ele, Chocante, um dos melhores aliens do game também.
Um alien que nunca foi interessante em nenhum jogo, aqui é muito bom. Obviamente o chocante ele voa se você apertar 2 vezes o espaço e você vai ficar voando com ele porque é o principal. Ele tem apenas 2 habilidades, mas ele é um alien bem legal. A primeira habilidade é a Discharge, que a gente não vai conseguir utilizar agora porque a gente não carregou a barra de energia dele, que a gente carrega segurando o X. Então basicamente você vai segurando o X e ele vai carregando a energia. Ó, carreguei a minha barra de energia. Bem, carreguei aqui a minha barra de energia. Se eu apertar a primeira habilidade uma vez, como vocês podem ver, ele vai eletrocutar aqui uma parte do mapa. Você consegue utilizar também em inimigos. Mas muita gente não sabe que se você apertar G, vai mudar aqui a cor do chocante. E se eu apertar novamente a primeira habilidade, vai fazer um raio de uma outra cor. Como vocês podem ver, eu eletrocutei outra parte do mapa que basicamente vai colidir com a outra e fazer uma explosão. Então basicamente esse é o foco do chocante. Você lança uma vez o raio de uma cor, troca para outra e você vai basicamente fazer uma explosão juntando as duas. Você consegue fazer também em um inimigo para fazer uma explosão, obviamente, no inimigo. Não dá, obviamente, um dano tão alto, mas é algo que você pode fazer. E também você pode simplesmente segurar o Z, que basicamente você vai eletrocutar os inimigos. E dá um dano bem interessante, tá? Não é ruim não. Mas bem, o principal realmente que faz o chocante ser bom é a sua segunda habilidade, que quando você segura ao máximo, você vai carregando, obviamente, a sua barra de energia, mas você consegue transcender a sua barra de energia e fazer uma explosão absurda. Olha isso, quase matou o Thug. Cara, o chocante é um dos melhores aliens para farm disparado. E ele é muito absurdo, porque você consegue simplesmente voar e sair explodindo tudo. É muito poderoso, cara. Olha isso. Foi muito fácil. Partindo pro próximo alien, a gente tem ele, Massa Cinzenta. O Massa Cinzenta é uma exceção aqui no game. Ele não é um alien que você vai utilizar para combate. Ele é ok, ele tem as suas funções que são mais voltadas para tecnologia, que não envolve o combate. Bem, ele tem 3 habilidades. Basicamente, a primeira, criação, permite que você cria ali objetos, veículos. Então eu posso criar, por exemplo, uma motocicleta, um hoverboard, e dá para você criar até o Omnitrix. Sim, dá para você criar o Omnitrix. Eu infelizmente não vou conseguir mostrar as criações aqui para vocês porque eu simplesmente não achei os itens, como por exemplo essa Power Cell. Eu também ainda não desbloqueei a receita do Omnitrix. No futuro eu trago um vídeo específico, uma cinzenta, testando tudo quando eu conseguir tudo realmente que precisa para ele. A segunda habilidade é Ideation. Basicamente é um minigame que você vai fazer para liberar coisas novas para o seu Omnitrix e também descobrir coisas em geral do game. Basicamente você tem 3 opções: General Gameplay, Schematics e Omnitrix. General Gameplay basicamente vai te explicar funções do game, mecânicas, como por exemplo reações elementais que você consegue fazer, e também você vai aumentar ali o nível do Massa Cinzenta, ele vai ganhando XP. A segunda opção é as Schematics, que você vai desbloquear para fazer na sua criação, e a última que é a Omnitrix, você vai ganhar ali também XP para Omnitrix e também desbloquear códigos diferentes, habilidades que você vai conseguir pegar. O minigame se resume basicamente nisso: você acertar ali o timing. Eu sou péssimo nesse tipo de minigame, então é aquilo. Em geral não é muito bom de você utilizar o Ideation, porque eu vi gente pegando números absurdos de focos, acertando aqui o minigame e pegando nada. Eu sinceramente só faço aqui às vezes e pego raramente uma coisa nova. Eu prefiro desbloquear códigos pro Omnitrix, basicamente tentando mesmo, porque basicamente você pode ficar apertando botões aleatórios e desbloquear o código pro Omnitrix, sem ser através do Massa Cinzenta. Então eu prefiro fazer do que utilizar o próprio Massa Cinzenta. Bem, agora partindo para a última habilidade do Massa Cinzenta, a Brain Leap. É a única habilidade que você consegue utilizar para combate, entre aspas. Basicamente você vai pular um inimigo e vai ter 2 opções. Deixa eu tentar demonstrar aqui para vocês. Ó, pulei aqui no bandido, a gente tem algumas opções. Se eu apertar a seta para cima, basicamente ele vai dar um choque, que é mais relevante para usuários de Omnitrix. Basicamente você vai estar hackeando o Omnitrix do player. Então basicamente se você apertar a opção da seta para cima em um player que está com o Omnitrix, você vai hackear o Omnitrix dele, podendo até desativá-lo. Partindo agora para as outras opções, se a gente apertar a seta para baixo, a gente vai dar um beliscão no inimigo, que dá um daninho, tipo, não é incrível. Como eu disse, você não vai utilizar o Massa Cinzenta para combate. Ó. Obviamente, se você tiver as criações, você vai conseguir fazer robôs, que aí sim você vai conseguir dar um dano bruto. E no futuro, obviamente, vai ver mais construções pro
mas cinzenta talvez eu tenha uma armadura que melhore ele para combate. Partindo para o próximo alien, a gente tem o Ultra T. O Ultra T é um alien interessante, não é um alien insano, mas ele é bem legal. Bem, o Ultra T tem apenas duas habilidades. A primeira é Morph, basicamente você vai entrar na forma de Gosma para você poder melhorar partes do mapa e também objetos, como por exemplo o carro. Deixa eu tentar melhorar aqui o carro para mostrar para vocês. Você consegue melhorar muitas coisas com o Ultra T. Então, por exemplo, se eu vim aqui no carro, clicar, eu melhorei o carro. Vocês podem ver que ele ficou aqui tunado. E se eu clicar, ele tem basicamente um nitro até. É bem interessante. Em geral, a maioria dos morphs aqui em veículos não tem uma função de combate. É realmente para você melhorar o veículo e ganhar mais velocidade. Mas você consegue melhorar basicamente estruturas também com massa cinzenta. Então se eu vir, por exemplo, nesse poste e clicar, ele vai basicamente fazer um canhão aqui no poste, que aí sim eu posso atirar no inimigo e utilizar para combate. Não é obviamente tão bom assim, você pode utilizar na distância, mas é muito ruim de acertar. Eu não sei porque tá assim agora, antes era muito bom isso, tá? Eu utilizava pra caramba o Ultra T. Mas eles lançaram algumas updates que mexeram nisso, não sei porquê. Não sei se é temporário, mas por enquanto é bem ruim essa forma de canhão dele, tá? É impossível de você acertar os inimigos de forma correta. Agora partindo para a segunda habilidade do Ultra T, temos a Reshape. Se você ativar ela é como se fosse um Diamond Morph do diamante. Então se eu atacar um inimigo, vocês podem ver que eu fico com um braço maior e tal. Se eu também pular, ele tem um super pulo. Um detalhe é que o Reshape ele tem meio que um ataque secreto. Se você utilizar o Reshape e clicar no botão da roda do mouse, basicamente o Ultra T faz um ataque diferenciado, coisa que ninguém ia descobrir. Basicamente mobile acho que nunca vai utilizar isso, não sei se tem essa função no mobile. Basicamente se você utilizar, ele faz meio como se fosse duas clavas com a mão. É bem interessante, dá um dano ok. Mas eu achei muito estranho de ser no botão da roda do mouse, não sei, por exemplo, no G ou algo do tipo. Eu achei bem estranho ter essa função na roda do mouse, ainda mais que nem tem essa tecla na descrição do game. Então eu achei muito estranho, mas tá aí, né? Tem esse diferencial também. Mas então é isso, pessoal. Conferimos basicamente todos os aliens, entre aspas, do game. Eu não consegui o gigante e creio que talvez não consiga tão cedo. O próprio criador do game, o Jay, disse que não quer que todo mundo tenha acesso ao gigante, quer que ele seja um alien raro. Então ele é um alien raro e eu não consegui acesso, infelizmente. Em geral, todos os aliens do game são úteis. Tem ali, obviamente, uma cinzenta que não é útil para combate, mas ele tem funções específicas. Eu gostei que os aliens têm passivas especiais. Também tem a questão ali da reação elemental, que eu não trouxe nesse vídeo, mas eu pretendo trazer no futuro, que tem aliens que tem ataques meio que combinados. Eu achei também muito interessante que aliens que normalmente são bem esquecidos em jogos, como por exemplo Besta, Cuspidor, Insectoide, aqui são muito bons, cara. São aliens bem legais, a gente vê o potencial deles em ação. Em geral, o Omnitrix do Ben 10.000 é muito bom, eu recomendo que você pegue ali um segundo slot, se você tá tão apreensivo em talvez não pegar o Omnitrix recalibrado. Um detalhe, pegar o Omnitrix do Ben 10.000 não vai te barrar de ter acesso a aliens de, por exemplo, Ultimate Alien. Então você vai conseguir ter, por exemplo, o Fogo Fato, o Eco Eco. O próprio criador do jogo, o Jay, disse que teremos essa função com um scan. Então você vai poder escanear aliens como o Omnitrix do Ben 10.000 e ter acesso, por exemplo, ao Fogo Fato, o Eco Eco. Então não vai ser algo que você vai ficar barrado. Obviamente você não vai ter as funções que o Omnitrix recalibrado vai oferecer e também o Super Omnitrix, mas caso você esteja apreensivo de pegar o Omnitrix Ben 10.000 pensando no futuro, saiba que o Omnitrix recalibrado também vai demorar para vir. Não vai vir nessa alpha, obviamente. O game ele tá basicamente no clássico ainda, vai vir outras raças e aí depois que vai vir o Omnitrix recalibrado, então vai demorar. Então eu recomendo que você pelo menos pegue o Omnitrix Ben 10.000 em um segundo slot. No futuro vai ter a opção de você ter mais slots, então você não precisa ficar desesperado em ter um número limitado de slots. Mas então é isso, pessoal. Comenta aí se você pegou o Omnitrix Ben 10.000, se você pretende pegar, o que você achou dele. E também comenta aí se você tem ou não o gigante, sem mentir. Pode ser sincero se você tem ou não o gigante. Ele é um alien raro, então não se espera que todo mundo tenha, então pode comentar aí se você conseguiu pegar e que nível que você tá no game atualmente. Demorei aqui para trazer esse vídeo, realmente estava tentando caçar o gigante, mas não consegui, então resolvi postar realmente porque senão ia ficar
um ano aqui caçando o Alien, nunca ia ter um vídeo de Assemble, né? Mas bem, vamos voltar agora à rotina padrão aqui do canal. Vou trazer vídeos de jogos que vocês me pediram bastante, como por exemplo o Alien League, então esperem que essa semana terão vídeos, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.